E o presidente Lula vai sobrevoar hoje as regiões atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. Mas antes, ele disse que a catástrofe das chuvas é resultado do descaso das autoridades. O evento reuniu ministros do governo, representantes de movimentos sociais e empresários. O presidente disse que as mortes pela chuva são resultado do descaso com os pobres. Então, quando a gente determinou 3,5 bilhões, o que o governador tinha que fazer para que esse dinheiro fosse para Minas Gerais? Apresentar o projeto e a documentação para que as obras pudessem ser contratadas, ele fazia a licitação e iniciar a obra. E ele apresentou quantos projetos? Até agora, nenhum. Isso, companheiros e companheiras, é o resultado do descaso histórico que se tem com o povo pobre desse país. O governador de Minas, Romeu Zema, não comentou. São 9h42. A gente vai chamar agora o nosso jornalismo ao vivo, que está de maneira ininterrupta lá em Minas Gerais, para trazer essa tragédia histórica que atinge os mineiros. Nessa manhã de sábado, eu vou conversar com a Paola Viana, que tem trazido um panorama completo diretamente da zona da Mata Mineira e traz agora um pouco desse trabalho e as informações atualizadas, tanto sobre os desaparecidos quanto o número de mortos. Oi, Paola, seja bem-vinda a este sábado de manhã. Bom dia para você, bom trabalho aí. Seguimos, né, Fabiana, nessa cobertura. Muito bom dia a você, bom dia a todos. São 69 pessoas mortas, de acordo com a Polícia Civil, 63 aqui na cidade de Juiz de Fora, que enfrenta essa tragédia, e outras 6 pessoas na cidade de Ubá. 2 pessoas ainda continuam desaparecidas, um homem de 48 anos e uma criança de apenas 9 aninhos, o Pietro. Nós acompanhamos, inclusive, neste momento, o trabalho de buscas aqui no bairro Paineiras, um lugar muito afetado pelas fortes chuvas, porque é uma área de encosta de terra. No dia que choveu muito, as árvores e as moradias vieram abaixo e foi um momento em que essas pessoas ficaram soterradas. A estratégia do Corpo de Bombeiros agora é retirar a maior quantidade de lama possível, de sujeira. Eles já conseguiram remover uma pedra enorme que tinha lá em cima. Estão agora também com 2 cães farejadores para dar apoio nesse trabalho de buscas. Militares de outros lugares do Brasil também vieram para dar apoio. Vocês veem aí uma grande mobilização. Ali são moradores, são voluntários e mais os militares nessa força-tarefa. A estratégia, então, retirar toda essa sujeira. A pedra acabou de ser retirada e o próximo passo agora desse trabalho do Corpo de Bombeiros é liberar a área lá em cima, deixar a área ainda mais aberta para que eles possam passar com equipamentos ainda maiores, para poder retirar ainda a quantidade de lama e destroços que há ali no local, que ainda é muito grande. Eles utilizam uma técnica também chamada de compressão d'água. Então, eles diluem com água, que inclusive foi trazida ontem aqui por um caminhão do Exército para ajudar nesse trabalho. E aí toda a retirada é importante nesse momento. Eles não param. É um trabalho incessante que acontece já há mais de quase 100 horas de um trabalho de buscas. Aqui a região foi muito afetada, várias casas que desmoronaram, eles já começaram um trabalho de limpeza também em outros pontos e reestruturação aqui nesse local. A cidade espera agora que tudo vá voltando ao normal aos poucos. As escolas e creches continuam ainda servindo de abrigos, porque há ainda muitas pessoas desalojadas. E áreas que estão comprometidas ainda são muitos pontos considerados de risco, e essas famílias agora, pelo menos 3.000 pessoas que não podem ainda voltar para suas casas, porque são lugares em que a Defesa Civil afirmou que são lugares considerados ainda muito perigosos. Então, nas próximas horas, a expectativa é de que o Pietro seja localizado aqui no local. A família, o pai, amigos acompanham de perto também todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros, e qualquer novidade aqui do bairro Paineiras, eu volto a chamar vocês para atualizar a situação nessa cidade que enfrenta essa situação tão delicada e tão difícil. Há ainda preocupação porque tem previsão de chuva para o final da tarde. Eu volto com vocês. Meninas, tem alguma pergunta, questionamento aqui do local?
Paola, na verdade eu ia te perguntar justamente isso, você se antecipou, né? Excelente repórter, já imagina o que é importante, o que é informação relevante para o nosso telespectador, e imagino que a grande pergunta de todo mundo é justamente essa: qual a previsão do tempo para as próximas horas e para os próximos dias, porque foram muitos dias de chuva ininterrupta, um acumulado muito grande, e mesmo depois que a chuva para, o solo continua muito instável, né? Você tem trazido ao longo dos últimos dias e de forma brilhante, num trabalho impecável com a sua equipe, com o repórter cinematográfico que te acompanha, de que a cidade tem muitos pontos íngremes, né? Então a chance de deslizamento ela é muito grande, o solo instável. O que você consegue trazer para a gente em relação a isso, esse medo, esse receio e também a previsão para as próximas horas? Você já disse que é de chuva, para os próximos dias também, deve ser chuva forte. O que você pode trazer para a gente? Paloma, é uma cobertura difícil, né? Tanto que faço questão aqui de falar o nome da minha equipe, o repórter cinematográfico Tiago Martins e o assistente José Sobrinho. A gente de olho a todo tempo na movimentação e no trabalho, principalmente dos bombeiros. E você fez uma observação muitíssimo importante, viu, Paloma? O solo, ele continua assim muito úmido e muito instável. E esses pontos, eles são sim muito íngremes. Eu diria que aqui no bairro Paineiras, né, como eu disse, um dos bairros mais afetados nessa tragédia, ele é um local de subida. Olha aquela escada enorme que há ali para poder dar acesso àquelas casas que ficam já num lugar considerado de risco, muito alto e muito próximo ao morro. Então essa é inclusive a maior dificuldade, Paloma e Fabiana, do Corpo de Bombeiros, a chegada até o local. Muitos escombros que se formaram ali, então é necessário mesmo realizar essa força-tarefa para chegar nesses locais difíceis, até mesmo com os cães farejadores, né, que são cães do canil especializado que tem toda já a experiência nesse tipo de trabalho. Eles precisam muitas vezes liberar todo o espaço ali, às vezes até fazer silêncio para que todos estejam muito bem concentrados nesse tipo de operação. É um trabalho difícil, nem mesmo durante a madrugada. Normalmente o trabalho de buscas, eles são interrompidos durante a noite, mas aqui a concentração e a importância, né, tão grandes que eles nem interromperam esse trabalho, eles continuam direto. Ali os caminhões do Corpo de Bombeiros, né, do Exército também, que veio para dar apoio, eles formaram uma base ali naquele local. E há a preocupação das pessoas que vivem aqui ainda, né, porque tem a previsão de chuva forte para até domingo. Então, durante o dia, olha, o tempo fica um pouco mais estável, mas chega à noite, chove e chove bastante, o que deixa o solo ainda mais úmido. Então não há tempo para que esse solo fique seco e os bombeiros então possam trabalhar num lugar mais estável. Não há tempo para isso. Por isso a dificuldade tão grande de todas as equipes que estão aqui. Vieram militares de vários lugares do país para poder dar apoio e eles precisam também de recursos tecnológicos, de cordas, de equipamentos para poder conseguir aprofundar ali toda a área e chegar no ponto exato, viu? Paloma e Fabiana, volto com vocês. Obrigada, Paola Viana, pelas informações. Tiago Martins, José Sobrinho, equipe que está acompanhando tudo de perto na região de Juiz de Fora, Minas Gerais. A gente volta a conversar com vocês ainda nessa edição do Fala Brasil. Porque em meio a tudo isso, você vai ver flagrantes que começam a chegar aqui, principalmente de um bezerro que foi resgatado de uma área destruída pela chuva em Ubá. Também em Minas Gerais, é outra cidade muito afetada ali na região da zona da Mata Mineira. A tragédia que está afetando, né, todo esse ponto também prejudica os animais. E no vídeo, você está vendo, o bezerro aparece sendo retirado de uma área tomada pelos destroços. Bom, felizmente o animal agora está bem. São pelo menos 35 animais que já foram resgatados. Aliás, são imagens que comovem e que marcam esse resgate impressionante na região ali da zona da Mata Mineira. Animais que estão na região e que a gente mostrou aqui para você, como esse cachorro que eu vou mostrar agora de novo. Ele sobreviveu porque ele estava ali preso aos escombros de uma casa que desabou em Juiz de Fora. Esse é o cãozinho, ele se tornou, inclusive, um dos destaques, né, desses resgates emocionantes dos animais e foi encontrado porque latiu
percebeu a presença humana ali e começou a latir desesperadamente. Os bombeiros ouviram e conseguiram finalmente resgatar esse animal. Ele estava preso ali aos destroços e conseguiu sobreviver sem nenhum ferimento grave, aliás, viu? Ele foi rapidamente retirado pelas equipes e apareceu assim, feliz, aliviado, uma cena que também nos traz alívio diante dessa tragédia histórica em Minas Gerais. E também um pouco de esperança em meio a essa tragédia que é uma das maiores da história da região, né?